Salve, salve amigos! Salve, salve coloradagem! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sino, deixem um like, comente e compartilhe. Vamos falar sobre o Inter e as movimentações de mercado do Colorado nessa sexta-feira. Olha, sexta-feira foi extremamente agitado. Final de semana tem o Clássico Grenal, que vai decidir o Campeonato Gaúcho. O Inter está em desvantagem, precisa, no mínimo, fazer 3-0 para levar, quem sabe, a partida para a disputa de pênaltis. É muito difícil, é muito complicado, mas enfim, como diria aquele ditado, não está morto quem peleia. Não dá para desistir agora, nesse momento, acreditar ou pelo menos terminar de forma honrosa esse Campeonato Gaúcho, quem sabe até com uma vitória. Mas a sexta-feira foi uma sexta-feira bem agitada, com muitas informações sobre contratações, O Inter está no mercado, está envolto aí de duas negociações. O Inter busca zagueiros. No vídeo de ontem eu até disse que o Inter estava com a prioridade de trazer um zagueiro na metade do ano, onde as oportunidades de negócio elas são melhores. Daqui a pouquinho tem jogador que está terminando o contrato no futebol europeu e tem essa possibilidade de trazer. Mas as informações dessa sexta-feira dão conta de que o Inter está com esse processo mais adiantado do que se imagina. E dois nomes acabaram surgindo nessa sexta-feira. Um deles, do zagueiro Pedro Henrique, zagueiro de 30 anos, revelado na base do Corinthians, com passagem pelo Atlético Paranaense, que está no Red Bull Bragantino. O Inter já abriu negociações com o jogador. Segundo as informações, gira em torno de 500 mil o salário dele por mês. E aí não se sabe se ele vem por empréstimo, pelo menos até o final da temporada, com opção de compra, ou se ele já vem em definitivo. Dando uma olhada aqui nos números do Pedro Henrique, o Pedro Henrique fez 10 partidas no total nessa temporada, nesse ano de 2026, e acabou marcando um gol. Ele fez 4 partidas no Campeonato Brasileiro e fez 6 partidas no Campeonato Paulista. Inclusive, no último jogo do Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, ele atuou os 90 minutos. Ele só não jogou o jogo do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que a equipe do Red Bull Bragantino acabou sendo eliminada. Nos outros jogos, nos jogos anteriores, também pelo Campeonato Paulista contra o Grêmio Novo Horizonte, eles venceram por 3-0, jogou os 90 minutos. Contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele jogou também os 90 minutos, e contra o Velo Clube também jogou os 90 minutos. Então ele tem jogado bastante. 1,88 m, 82 quilos, o zagueiro Pedro Henrique é o alvo do Internacional aí para essa janela, que fecha agora no dia 23 de março, essa janela de campeonatos estaduais. Depois, só no meio do ano, nós teremos outra janela, abrindo ali no final de junho, início de julho, e aquela janela também ali, pré-Copa do Mundo também, que o pessoal também vai acabar se movimentando e contratando jogadores. Bom, o outro nome que surgiu é de um velho conhecido, o João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro. Ele que chegou a negociar com o Inter no começo do ano, porque ele estava envolvido naquela negociação do Vitão, O Vitão ia para o Cruzeiro dava uma grana para o Inter e mais o João Marcelo de forma definitiva e o empréstimo do Japa por uma temporada, ou até o final de 2026. Bom, como acabou a negociação melando, o Vitão tomou outro rumo, foi para o Flamengo, a negociação havia parado por ali. Mas, nessa última sexta-feira, ali por volta do meio-dia, os dirigentes do Cruzeiro confirmaram o interesse do Inter, confirmaram a negociação, mas, claro, não deram o pé de em que ponto está essa negociação, se ela está avançada, se ela está no estágio inicial, enfim. Mas há um forte interesse do Inter em contratar o zagueiro João Marcelo, que retornou agora no final do ano de 2025, ele retornou de uma lesão grave, de ligamento cruzado anterior, e ele até jogou algumas partidas do campeonato estadual, mas na maioria das vezes ele é reserva, já que a zaga titular do Cruzeiro é Fabrício Bruno e o Vidalba. Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro canhoto, também de 1,88 m, jogador que também interessava ao Internacional, mas ao que tudo indica, ele tem uma disputa com outras equipes. Por exemplo, aqui do Brasil, se sabe que o Atlético Mineiro e o Corinthians estão interessados no zagueiro de 26 anos.
também tem interesse forte do futebol da MLS. Então a tendência é que ele saia para o futebol internacional, Patrick, portanto já frustraria aí o Internacional em relação a esse momento. Há a necessidade de trazer zagueiro e o Inter trabalha com esse número de 2 zagueiros, então por isso, né, que o Colorado vai em busca do Pedro Henrique e também vai em busca do João Marcelo, 2 jogadores que chegam a nível de titularidade, né? 2 jogadores, o Pedro Henrique é muito bom na bola aérea, então acredito que resolva, né, alguns dos problemas defensivos aí que tem o Internacional. E para a gente fechar aí o nosso giro de informações, né, o Inter acabou sofrendo um transfer ban por conta da negociação entre Inter e Krasnodar pelo atacante Wanderson, né, que agora está no Cruzeiro, foi envolvido numa troca lá. Ele estava terminando o contrato, o Inter ele não queria renovar, não sei se ia chegar num denominador comum ali para renovar com ele. Ele acabou indo para o Cruzeiro e aí o Cruzeiro acabou abatendo a sua parte da dívida em relação ao atacante Wesley. O Internacional soltou uma nota nessa sexta-feira falando que, devido à guerra na Ucrânia, a Rússia sofreu algumas sanções e, com isso, o Internacional tinha feito o depósito do dinheiro na conta descrita pelo Krasnodar no momento da assinatura do contrato, né, eles colocam lá a conta onde tem que fazer os depósitos, né, e o Inter fez o depósito, só que esse depósito acabou voltando por conta dessa sanção da FIFA, dessas sanções aí feitas por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, entre Rússia e Ucrânia, né? O Internacional diz que segue em contato com o Krasnodar e está tentando, né, arranjar uma maneira de conseguir efetuar esse pagamento e que dê baixa em relação a essa questão envolvendo aí o jogador Wanderson, que já nem faz mais parte do elenco do Internacional. Aliás, hein, Wanderson era o... tá fazendo muita falta, cara. Tá fazendo muita falta. Eu preferiria o Wanderson do que o Carboneiro, tá? Mas enfim, o Wanderson tá lá no Cruzeiro, é um jogador que eu gostava muito, enfim, né? O Bright White vem aqui, fez meia dúzia de gol, ficou um puta tempo sem marcar gol, os caras ainda usaram ele. O Wanderson ficava um jogo sem fazer um gol, o Guerrinha tinha um filho lá no sala de redação, porque atacante tem que fazer gol, né? Aí é complicado, é realmente muito difícil. Mas enfim, a situação em relação aí ao Wanderson é essa, em relação a essa negociação, por isso que o Inter sofreu um transfer ban, o Inter está em contato com a FIFA, está em contato também com o Krasnodar, e o Inter deve ter um outro parecer aí nos próximos dias. Segundo essa nota, não preocupa por conta de que o Inter fez o depósito, né, e o depósito acabou voltando para o clube por conta dessas questões aí, né, desses bloqueios, né, de bancos, né, daquele intermediário, né, os Estados Unidos acabou fazendo essas sanções aí com a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Bom, em relação ao time para o clássico do próximo domingo, a tendência é que o Café Aguirre comece a partida entre os titulares, na lateral esquerda. E o técnico Paulo Pesolano não deve fazer muitas mudanças no time. Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Café Aguirre, Ronaldo, Paulinho Paula, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e o Rafael Borré no comando de ataque. Jogo às 18 horas no estádio Beira-Rio, Inter precisando reverter a desvantagem, né, já que perdeu a primeira partida por 3-0, vai precisar no mínimo fazer 3-0 para levar a partida para a disputa dos pênaltis. Beleza? Se inscreve no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilhe se você gostou do vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.